Agora você vai finalmente começar a trabalhar com o Photoshop. Eu vou explicar o modo de trabalho com as camadas. Para isso, eu vou trazer algumas imagens para dentro deste documento que criei no passo anterior. Eu vou abrir um PSD. Este PSD está dentro da pasta de imagens, dentro do DVD do curso, as imagens utilizadas em todo o curso. Então você vai abrir este PSD, clique aqui em File, Open, ou use o atalho Ctrl O. Vou selecionar a pasta onde estão todas as imagens contidas no curso e você vai encontrar este PSD aqui, chamado Adobe Software Logos.psd. Clica em Abrir, vai abrir uma nova aba e aqui alguns logos aqui da Adobe, que eu mesmo fiz. Inclusive você vai aprender a fazer um desse de maneira totalmente não destrutiva. Você pode aumentar para o tamanho que você quiser o logo, que ele vai ficar sempre com a qualidade perfeita. Você vai aprender a fazer um Smart Objects, que é indicado por este símbolo. Mais para frente, está longe ainda. Aqui eu vou arrastar todos esses logos para o outro documento. Seleciono aqui a aba de modificação aqui de visualização, clico nessa Two Up, uma ao lado da outra. Eu posso fazer o seguinte: selecionar todos os layers ao mesmo tempo, ou arrastar um por um. Por exemplo, o do PS eu vou arrastar para lá. Esta aba está selecionada, então me mostra esses layers. Se eu clico aqui nesta aba, deste lado, mostra os layers, que no caso só tem o background dessa. Então clico aqui, seleciono o logo do PS, clico, arrasto para o outro. Eu vou arrastar todos mesmo, então não preciso ficar arrastando um por um. Clico aqui nos que faltam, no caso do Dreamweaver, que é o primeiro, mantenho o Shift pressionado e clico no último que eu quero. Agora eu pego os três e os três são arrastados para cá. Esta aqui é só para exemplificar mesmo de arrastar de uma janela para outra, porque você vai aprender outro modo de abrir múltiplos documentos em layers separados no Photoshop no passo seguinte, utilizando o Adobe Bridge, gerenciador e organizador de arquivos da Creative Suite CS4. Vou fechar esse documento aqui e aqui então é exibido o que eu fiz aqui. No caso, arrastei primeiro o logo do Photoshop, tá aqui, e os outros aqui estão sobrepostos um abaixo do outro aqui, Vou tirar a visualização de Weber e mostro do After Effects abaixo. Exatamente por quê? Porque esta é a ordem que se encontra as camadas. É como se esta folha em branco aqui eu estivesse vendo um papel na mesa aqui, e essas figuras aqui fossem recortes. Recortei de uma revista as logomarcas. É como se eu fosse colar, fazer com cola mesmo, colar aqui em cima de uma folha. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Antes de começar a explicar aqui, eu vou aumentar o thumbnail de visualização destes layers, para facilitar a explicação. Aqui no painel Adjustments e Masks, eu vou clicar, dar apenas um clique nesta área cinza. Ele vai contrair este painel, esconder como se minimizasse a janela flutuante e expandisse aqui este grupo abaixo. Então clico aqui, expande aqui. Agora entre a divisa aqui, fica a setinha, eu clico, mantenho pressionado e arrasto, aumento um pouquinho para cá. Clico aqui nestas opções da paleta, todas elas existem essas opções aqui no canto, modificadores da paleta, que eu vou clicar de novo, todas elas têm. Clico aqui no cantinho, todas. Clico aqui no cantinho da Layer selecionada e clico aqui nesta opção. Abrem diversas opções aqui que eu vou explicar, mas aqui que vamos utilizar agora as opções do painel, Panel Options. Clica aqui e aqui mostra o que? Exatamente isso. Tamanho do thumbnail de visualização. Isso aqui é chamado thumbnail de visualização. Eu vou colocar no tamanho maior para que vocês vejam melhor aí o vídeo, maior. E aqui o conteúdo. Esse conteúdo aqui eu vou explicar como funciona. Esta primeira opção aqui, o documento inteiro, ele vai me exibir no thumbnail de visualização o documento inteiro. Clico em OK. Olha, então ele me mostra quadriculadinho e o logo na posição. Por exemplo, Dreamweaver, o logo está aqui. Este quadriculadinho indica transparência, que ele é vazado, como se realmente fosse uma folha em branco este layer aqui, se eu estivesse vendo de cima, e essas partes em cima são recortes que eu fiz aí de uma revista. Eu posso mover para a posição que eu quiser, e com a parte transparente. Então esses quadradinhos indicam a transparência de um layer para o outro. Agora, se eu mudo aquela opção, Panel Options, ele me mostra exatamente
Eu coloco aqui na opção Layer Bounds. Ele me mostra exatamente o que tem dentro de cada camada. Aí depende do trabalho que você estiver executando. Eu vou clicar aqui de novo, vou voltar na opção de opções aqui, na opção do painel, e vou marcar o documento inteiro aqui como estava sendo exibido antes, para facilitar. Então agora o logo do Dreamweaver, eu vou selecionar e vou movê-lo, clico, arrasto para cá. Esse do After Effects, eu seleciono a camada, clico, arrasto para cá. Então você pode ver que está nesta sequência mesmo. Depois do papel em branco, o que está acima do papel em branco é o logo aqui do PS. Eu não posso mover o background porque ele está bloqueado. Então o logo do PS está abaixo de todos. Acima do PS está o de Illustrator, né? Porém está abaixo aqui do After Effects, como se fosse uma pilha mesmo de camadas e com transparência. E o Dreamweaver está acima de todos. Modos de selecionar camadas. Se você quiser mover, por exemplo, o logo do PS, está selecionado aqui em azul marcando o do Dreamweaver. Se eu quiser clicar aqui e arrastar do PS, eu não vou, só arrasto o que está selecionado aqui, a camada que está selecionada. Agora, se eu quiser uma forma rápida de alterar entre os objetos contidos em cada camada, eu mantenho a tecla Ctrl pressionada, pode ver, está selecionado o Dreamweaver. Eu quero selecionar esse aqui de baixo, que é do PS. Ctrl pressionado, dou um clique em cima, ele já altera a camada, troca de camadas, ó, facilmente. Agora, se eu não manter o Ctrl pressionado, ele trabalha na camada que está selecionada diretamente aqui. Fácil. Você pode agrupar, pode fazer diversas coisas com as camadas. Unir uma à outra. Esta visualização aqui, esse cantinho, indica que esses objetos são objetos inteligentes, Smart Objects. Como eu falei, vamos aprender mais pra frente isso aqui. Quando você cria um documento assim que você coloca, não é exibido este ícone aqui. É só um modificador aqui indicando mesmo que o layer é diferente. Pode ser outro símbolo também, como um layer 3D, que você vai aprender depois também. Diferente, né? Como layer comum não tem, ó. Aqui o botão de criar um novo layer. Pode ver que os layers comuns não tem esta marquinha ali, que é indicando que é um Smart Object. Eu já criei o layer, vou explicar. Você cria um novo layer transparente. Se você quiser deletar este layer, pressiona a tecla Delete com ele selecionado, ou clica e arrasta aqui para o ícone da lixeira, ou com ele selecionado, clica, ou qualquer layer que você quiser deletar. Mais fácil pressionar o Delete, né? Ou seleciona ele e clica aqui no lixinho. Avisa aqui, quer deletar o layer? Coloca sim ou não. Aí se você marcar aqui, Down Show Again, quando você clicar no lixinho, ele deleta sem fazer essa pergunta, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Atalhos, já falando disso, atalhos para criar novos layers. Os novos layers você pode preencher com brushes, com o que você quiser depois, com textos e tal, né? Texto nem precisa, você seleciona a ferramenta de texto, você clica e cria já automático um layer com o texto acima. Quiser criar um novo layer, atalho, Ctrl Alt N. Você pressiona, ele mostra essa caixa de mensagem para você já colocar um nome no layer. Aqui eu vou explicar sobre a opção de Clipping Mask na próxima aula. Color, a cor, se você quiser destacar, que ele fica em uma cor aqui marcando, por exemplo, se quiser que coloque fique vermelho ali, ó. Um novo layer que eu vou criar, ele fica aqui essa parte vermelha. Pode ser, por exemplo, você classifica está fazendo um layout para um website. Tudo que você colocar em vermelho será os botões, então fica mais fácil de você identificar quando está trabalhando com vários, 100 layers, mais layers e tal. É uma opção boa. E o blend de layer que eu vou explicar depois também, modo de mesclar de um com o outro, e opacidade dele. Coloca o nome que você quiser aqui, exemplo. Ok, então ele cria, ó, o vermelhinho aqui, né, que eu mudei ali, com o nome que eu coloquei. Agora, se eu quero criar ou deletar o layer, eu clico e arrasto aqui para a lixeirinha. Se eu quiser criar um layer sem que apareça aquela caixa, de forma mais rápida, tecla de atalho, Ctrl Shift Alt N. Aí ele já cria o layer com o nome que ele coloca layer 1, se você criar outro ele coloca layer 2. Ó, Ctrl Shift Alt N, criou outro. Se você quiser unir um layer ao outro, se tiver um conteúdo, por exemplo, se eu quisesse unir este layer aqui do After Effects com o do Dreamweaver, por exemplo, no caso os dois aqui, eu seleciono um, mantenho o Ctrl pressionado, seleciono o outro. Se eu quisesse unir esse aqui com o lá de baixo, seleciono um, mantenho o Ctrl pressionado, seleciono o outro.
né? O Ctrl, apertei a barra de Windows aqui. O Ctrl pressionado, outros. Pressiona Ctrl E ou clica aqui e a opção Merge Layers. Ele une os dois layers. Por exemplo, esse aqui com o de baixo. Se ele está com um selecionado e você pressiona Ctrl E, ele automaticamente une ao que está abaixo. Agora você pode selecionar quais você quer que une desta forma que eu falei. Um selecionado, Ctrl pressionado, clica no outro, ou 3 ou 4 que você quiser unir em um único. Simples. Vou unir esse de cima ao de baixo aqui. Pressiono esse, pressiono Ctrl E, automaticamente já se une ao de baixo. Transforma. Se tivesse conteúdo aqui, os dois logos, por exemplo, ficariam unidos em um único. Eu não vou fazer aqui porque eu vou explicar aqui ainda essas modificações. Então aqui um está abaixo do outro, aqui como eu falei, né? O Dreamweaver está no topo, esse aqui está abaixo e tal, como camadas. É simples de entender isso aqui. Você pode também agrupar esses layers. Por exemplo, tivesse botão de um layout, por exemplo, botão 1 ou botão 2, botão 3, o que for. Aí você, para que não fiquem muitos layers espalhados, você pode colocá-los em grupos, em pastas. Então se você quiser colocar dois em pastas, esse aqui do Dreamweaver e esse do Photoshop, eu seleciono um, mantenho o Ctrl pressionado e clico no outro. Aí, ó, tá os dois ativos. Eu pressiono Ctrl G para agrupar, ele agrupa numa pasta, ou eu clico aqui nos dois e arrasto aqui para esta pasta. Ele pega os dois layers e coloca dentro de uma pasta para mim, ó, um grupo. Aqui eu tiro a visualização do grupo que eu quero, quando eu quiser. Fácil demais. Eu posso mudar, acrescentar mais conteúdo à pasta. Por exemplo, eu quero acrescentar esse junto ali. Eu clico, arrasto ali para dentro. Fácil. Se quiser tirar um do grupo, agora eu quero tirar o Dreamweaver, eu clico e arrasto aqui, controlo facilmente e não fica aquela bagunça de pastas. Dou um duplo clique aqui, coloco o nome que eu quiser e beleza. Mesma coisa eu posso fazer com os outros. Seleciono os dois, ou clico e arrasto para a pasta, ou pressiono Ctrl G. Ele agrupa em outra pasta. Logo 2, por exemplo. Fácil, fácil. No próximo vídeo eu já vou tirar dessas pastas aqui, ó. Eu vou clicar já nos dois, um selecionado, Ctrl pressionado, clico para cá, arrasto para fora aqui, para cima do background, ó. Presta atenção na marca aqui da divisa, ó, acima do background, ou para dentro da outra pasta, você pode trocar onde você quiser. Tá fora agora aqui, esse aqui também eu vou tirar. Os dois selecionados. Clico, arrasto aqui para fora. As duas pastas eu seleciono uma, mesma coisa, Ctrl seleciona a outra, deleto. Pronto, tá aqui. No próximo vídeo vocês vão entender como interagir entre os layers da transparência, criar máscaras para os layers, clipping mask, são funções de interação entre os layers, opacidade. Aí vai seguir nas videoaulas só de layers. Você vai aprender os estilos aplicados, como sombras, por exemplo, aqui no logo do Illustrator, ó, duplo clique aqui, tem as opções de estilos, de sombras que você pode colocar, você vai entender tudo isso, criar presets também desses estilos que você sempre usa, vai entender tudo sobre os layers. Aqui é só o modo mesmo de organização que você entendeu agora.